Oi pessoal, hoje é dia 28 e eu tenho feito pilotagens diárias para o meu medo do recadastramento, da atualização do passaporte, ir lá no consulado e tal. Eu faço aquela pilotagem do controle da realidade que eu vejo na frente da nos meus olhos uma esfera. E nessa esfera eu olho dentro, na imagem de dentro, no reflexo interior dela, eu vejo o meu medo, do recadastramento e do passaporte. Depois eu olho nessa parte interna e me pergunto do que realmente eu tenho medo, o que realmente está acontecendo. Aí depois eu visualizo uma esfera atrás, na mesma altura, mais atrás, nas minhas costas, e lembro de alguma situação que eu fui corajosa, que eu resolvi uma questão muito bem e tal. Alguma coisa que eu consegui superar. Ajunto essas duas esferas em qualquer lugar, a luz da eternidade branco prateado vem, preenche todas essas duas esferas que já estão unidas. Eu comprimo essas duas esferas e coloco na hipófise e dou um impulso para que essa informação espalhe pelo meu corpo. Pode ser qualquer outra pilotagem. O interessante é fazer todos os dias. Todos os dias. Então, a qualidade da informação vai mudando. Eu comecei com muito pânico, inclusive físico, tinha crises de taquicardia, aquelas coisas, né, que eu já falei aqui, descarga de adrenalina e tal. Com o passar dos dias, esse sentimento foi passando e eu fui fortalecendo a informação que ficava atrás, de lembranças de coisas que eu resolvi de forma tranquila e maravilhosa. Isso o Grabovoi chama de gêmeo arquivado. Para cada problema tem uma solução, ou muitas. Tem uma forma de resolver. Tem um gêmeo arquivado da luz, iluminado, vamos falar assim. Então, quando eu faço esse exercício, eu ativo essa informação em mim, essa fortaleza em mim, que eu sei como resolver esse problema. Como eu estou fazendo isso há muitos meses, o medo vai diminuindo consideravelmente e a minha alegria e a minha força, a minha consciência que mesmo que eu chegue lá e tenha muitos problemas, muitos e muitos problemas, 1 ano de problema, 2 anos sem poder resolver, isso vai passar. Então eu tenho um fôlego e uma disposição para aquilo muito grande. O medo fica pequenininho. E é isso mais ou menos. Muito mais que isso, mas isso é uma forma de resolver as questões da gente. Porque mesmo que demore 2 anos, eu estou resolvendo e um dia vai terminar. Mas se eu não faço e fico só com medo, eu vou alimentar o medo a vida inteira, não vou resolver e daqui a 2 anos eu estou no mesmo ponto. Por isso que muitas pessoas estão sempre no mesmo ponto. Repetindo e sempre as mesmas coisas acontecendo, as coisas ruins. Porque a pessoa não entrou de cabeça, não se entregou para aquela questão para ter consciência do que está acontecendo. No final, o que aconteceu com essa experiência minha? Paralelamente, eu tinha uma paciência gigantesca por essa pessoa aqui, a minha vizinha, a Fátima. Ela podia fazer o que ela quisesse comigo, que eu tinha uma paciência inacreditável. Ela me pedia coisa que eu já falava que não ia dar e acabava dando de novo. Às vezes não, mas muitas vezes ela ganhava.
Ela me pedia, eu acabava cedendo, igual o trabalho que ela quis que eu fizesse na internet para autorização de botar fogo aqui nos restos do trabalho dela aqui. Ela me pediu uma vez, na segunda vez eu falei que... Na terceira vez eu falei que não ia fazer mais, que tem um lugar aqui específico para pedir isso. Mas ela estava achando bonitinho me pedir e não precisar ir lá nesse lugar. E nessa terceira vez eu tive um monte de problema, porque eles não autorizaram na hora. Eu fiquei o dia inteiro, 2 dias por conta, preocupada, indo lá atrás dela para avisar que não podia pôr fogo. Quando eu cheguei lá, ela falou, já sei. Eu disse, mas eu não. E eu estou fazendo um favor, então não me pede mais não. Vai lá onde você está acostumada a ir e pronto. E coisas desse tipo, né? Entrando na minha casa, sempre querendo um favor, sempre querendo abusar. E eu tinha uma paciência gigantesca. Então, paralelo a esse processo que eu fiz de limpar o medo do recadastramento, eu cheguei no medo de pessoas negativas, no pânico de pessoas que têm algum poder e muita má fé. E eu nunca pensei que isso fosse acontecer, mas eu cheguei nessa pessoa, na Fátima, e em outras também, pessoas, amigos muito negativos, pessoas que consomem a gente, mas que não é para que consomem, não é uma troca, é só consumir, consumir, consumir. A energia da gente, a informação da gente, o tempo da gente, mas é sem intenção de crescer, de desenvolver, só para fingir que está fazendo alguma coisa e continuar no mesmo lugar. Então, eu fui chegando nisso, até que eu briguei com ela, né? E agora, a qualidade da minha vida mudou de tal forma, porque eu tô livre não dessa pessoa, mas dessa energia que estava em mim, que com o medo eu alimentava pessoas negativas. Eu tinha medo do recadastramento, porque eu tinha medo de pessoas negativas que podiam abusar do exercício delas lá, da autoridade delas. É estranho falar, porque são duas coisas aparentemente distantes, mas elas estão tão interligadas e foram aproximando uma da outra, e eu fui vendo que eu alimentava essa pessoa também, essa vizinha, a Fátima, sem perceber, por medo. Por medo. Eu pensava que era por paciência, tudo bem, não ligo de fazer e tal. Mas não era. Eu estava, por que esta pessoa? Por que não outra? Por que esta, tão negativa? Eu via que ela falava mal de mim para alguns vizinhos, porque uma vez eu encontrei com ela e mais um, e eles ficaram rindo, um risinho desagradável. Ela me oferecia coisas, e quando eu falava que eu queria essa coisa que eu queria, ela não me dava outra, ficava me oferecendo lixo, uma pessoa muito desagradável. Já falei aqui milhões de vezes. Quando eu briguei com ela, me deu vontade de falar para outras pessoas aqui sobre isso. Eu tentei várias vezes, mas eu vi que era um pouco fofoca, que eu estava amarga, e vi que o universo estava me protegendo. Então, que eu falei da sincronicidade sem acontecer. Eu queria encontrar com as pessoas e não encontrava. Eu fazia tudo para encontrar e não encontrava. Até que eu abri mão. Chega disso, estou tranquila, não quero falar mais sobre isso, não quero saber dessa pessoa, está muito bom do jeito que está. Quando eu fiz isso, incrivelmente, um passarinho ali, quando eu fiz isso, incrivelmente, as pessoas começaram, 2 pessoas, por exemplo. Eu passei em frente à casa dela e ela falou, oi Raquel, como é que estão lá os seus vizinhos? Ela me perguntou. Então eu contei, porque eu já tinha contado algumas coisas, já tinha brigado 1 ano atrás e tal, eu contei alguns casos e incrivelmente ela me contou do dono das ovelhas,
que sai espalhando aqui na aldeia que eu faço mal para as ovelhas dele. Depois eu passei no outro lugar, no outro dia eu também já tinha esquecido completamente. A pessoa falou: "Oi, Raquel, e aí, como é que tá lá? E a Fátima, como é que tá?" Eu fui e falei algumas coisas para essa pessoa e, incrivelmente, ela falou assim para mim: "Pode pegar laranja lá no meu terreno." Eu fiquei meio sem graça assim na hora, né? "Ah, tá, muito obrigada, posso pegar então? Tá, obrigada." Aí ela foi e falou assim: "A laranjeira é minha. Você pode pegar quanto você quiser. Eu tenho muita laranja aqui." E eu tentando disfarçar, né? Até que ela falou que a Fátima já tinha contado para ela que eu roubava a laranja. Ou seja, a Fátima sai espalhando veneno por aí para as pessoas me odiarem. E depois, no dia da briga, ela falou: "Você vai embora daqui, ninguém gosta de você." E o que está acontecendo é que eu estou tendo contato com outras pessoas aqui da aldeia, maior, eu já tinha, mas era pequeno. O contato maior era com a negatividade. Com pessoas que já passaram por situações com essa Fátima, de calúnia, da mesma forma que ela está fazendo comigo. E eu ainda tenho essa informação que eu não esperava do dono das ovelhas. Depois eu fiquei pensando, por que ele está falando mal de mim desse jeito? O que ele ganha com isso? Ele ganha com isso porque ele tem a consciência tranquila, porque ele está me roubando. Junto com o vizinho lá, o vizinho, esse dono das ovelhas nunca faz as coisas quando a gente pede, na hora que ele pede, que a gente pede para ele, porque a gente combina. Ele não é só dono de ovelhas, ele traz lenha, ele corta grama, ele faz um monte de coisa. Ele nunca faz no dia que a gente combina. Eu já tive a chance de ver ele desligando o telefone e falando, a gente falou para ele: "Olha, o telefone está tocando." Ele falou assim: "Não, é um senhor que eu combinei de ir lá agora e eu não vou." E ele desligou o telefone e pôs no bolso. Então eu já tive a oportunidade de ver isso. Então ele fez a cerca lá com uma facilidade, com uma rapidez. No mesmo dia ele colocou a cerca e ele sabe que eles estão roubando. Então, para ele ficar com a consciência tranquila, ele sai espalhando para todo mundo que eu sou uma pessoa ruim, então ele pode roubar. Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Porque a pessoa é ruim, eu posso roubar? Não tem nada a ver. Mas é o jogo dele. Então eu estou contando essa longa história para poder mostrar que tudo mudou por aqui. As pessoas com quem eu estou tendo contato, muitos vizinhos viram a cara para mim, porque a Fátima falou para muitas pessoas, então alguns viram a cara, então eu também viro. E estou me divertindo. No primeiro dia eu assustei. Agora eu estou me divertindo, eu passo e finjo que não vi. Para a pessoa sentir o gostinho e também porque já que é assim eu não quero nem contato mais. Não preciso nem perder meu tempo mais. Já estou noutra sintonia. Então eu estou contando isso tudo para mostrar que foi o meu esforço, a minha vontade de entender que essa Fátima, ela só me faz mal por um tempo, e se eu permitir, e se outras pessoas concordam com ela, porque são pessoas como ela, então não é melhor eu nem ter contato mesmo, e que demorou muitos meses, anos, mas eu consegui. Então agora vão ter eu vou começar a contar muitas coisas diferentes aqui. Antes eu contava quase que a mesma coisa. Uma pessoa fala até que isso aqui é o meu diário. Esses vídeos aqui são os meus diários. Mais ou menos. Eu estou mostrando como como a gente precisa ter foco num problema e deixar ele se desfazer com a nossa consciência. Então é isso. Desculpa o tamanho e a chatura, meio chatura assim, mas ninguém fala muito dessas chaturas. A gente pula, salta, fala do problema e depois fala, sonha com a solução. Mas não passa por esse processo lento, chato e ao mesmo tempo curioso, interessante
e instigante. Então, eu sinto necessidade de contar o pulo do gato, o passo a passo dessa transformação, desse entendimento chato, trabalhoso, longo, mas super compensador. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.